Hoje eu quero te fazer uma pergunta muito direta, sem julgamento, mas com muita sinceridade. Será que sem perceber você está sabotando sua própria relação sexual? Então respira, porque essa não é uma conversa sobre ter culpa, é uma conversa para esclarecermos sobre o assunto. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal Prazer Alice. Se você chegou até aqui, talvez não seja por acaso. Aqui a gente fala sobre o que muita gente sente, mas não consegue expressar. Então, já aproveita, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir. A gente aprende muita coisa sobre trabalho, sucesso, produtividade. Mas a verdade é que quase nada aprendemos sobre como sustentar o desejo, a intimidade e a conexão por tanto tempo. E é aí, quando a relação esfria, quando o sexo muda, quando a distância aparece, que a gente começa a normalizar. A gente diz que é só uma fase, ou pensamos que seja, né? A gente também pensa que todo relacionamento é assim mesmo e que depois melhora. Mas na prática, o que melhora é quando nada muda. No começo de um relacionamento, tudo parece mais fácil. Existe uma novidade, uma curiosidade, uma vontade. O corpo responde a estímulos físicos, a mente colabora com a fantasia, o desejo daquele momento, e aí que o desejo vem sem esforço algum. Como se houvesse um botão que foi ligado e você descobre que funciona. Existe uma troca de mensagens, cria-se uma expectativa e imaginação que leva à sensação de estar juntos mesmo à distância. Mas o que pouca gente fala é que no início não existe habilidade emocional. Você se sente impulsionado por uma química, por uma fantasia, por uma projeção na relação. Você ainda não conhece profundamente a pessoa com a qual você está se relacionando. E muitas vezes também ainda não mostrou completamente quem é você de verdade. Falando certo? Com o tempo a história muda. A rotina entra e agora as responsabilidades aumentam. E o cansaço aparece e entrando no modo rotineiro, a gente começa a se mostrar de verdade, sem filtro, sem performance inicial, aquela que você tinha antes. Sem aquele cuidado constante que existia no começo de não mostrar as nossas imperfeições. Começamos então a sabotar nossos relacionamentos. Não por falta de amor, mas por falta de perceber que estamos em modo operante. A primeira forma de sabotagem é acreditar que o desejo deveria continuar no automático, como se fosse uma obrigação do outro despertar isso em você, como se o corpo tivesse que responder igual no início, independente da vida e da rotina que você leva hoje. Mas deixa eu te ser bem sincera, esse desejo não é só espontâneo, ele precisa ser construído. E quando você para de investir, ele não desaparece de uma vez, ele vai diminuindo e aos poucos e em silêncio. Outra forma silenciosa de sabotagem é colocar o relacionamento sempre em último lugar. Ou seja, o trabalho vem primeiro, os filhos vêm primeiro, e problemas vêm primeiro, e a família vem primeiro. E o casal, esse casal vai ficando para depois. Mas depois, quando sobrar tempo, quando sobrar energia e quando sobrar a vontade, gente, relacionamento não sobrevive de sobras. Ele precisa ser escolhido mesmo nos dias difíceis, mesmo nas fases cansativas. Isso não significa grandes gestos, mas uma manutenção constante. Um toque, um olhar, uma conversa que não seja sobre as obrigações diárias, né? Mas quero salientar que existe um ponto muito delicado e que poucas pessoas têm coragem de olhar e de dizer a respeito. O excesso de sua cobrança interna. Frases como, eu preciso ter vontade, eu preciso ser correspondida, eu não posso falhar. Isso aos poucos vai deixando espaço entre o sexo e o encontro. E passa a ser um espaço de pressão e de obrigação. Eu tenho que comparecer, né? Eu tenho que fazer um esforço para cumprir a minha obrigação. E tudo aquilo vira uma obrigação, e aí sim perde a leveza, perde a espontaneidade e perde o desejo. Agora eu quero te provocar com uma pergunta. Você tem permitido sentir prazer ou tem apenas cumprido um papel dentro da relação? Você está ali por presença ou por responsabilidade?
Porque existe uma diferença enorme entre estar junto e estar disponível de verdade. E isso atravessa todas as fases do relacionamento. No começo, o desafio não é se perder na idealização do processo, é não acreditar que aquilo vai sustentar sozinho e que não depende de você e de sua entrega. Durante o desafio, é não se perder e fazer mais pelo outro do que para você. Você deixa de escutar e nem percebe que você nem está ali, na hora, na conversa. Mas em todas as fases, o desafio é manter o vínculo vivo. Mas isso existe uma intenção, existe uma escolha e ainda mais uma maturidade emocional que talvez você ainda não tenha. Então vamos trazer isso para a prática. O que de fato pode começar a mudar na sua relação? Eu acho que primeiro poderia ser a comunicação, mas não uma comunicação superficial, sabe? Não é falar sobre o dia a dia, é falar sobre contas, sobre tarefas, sobre família, é falar sobre o que você sente. E para isso você tem que ter uma coragem de dizer: eu sinto falta de você, eu queria que fosse diferente, isso não tá bom para mim. Porque cá para nós, ninguém adivinha o que o outro sente. Lembre-se, o silêncio não resolve, o silêncio apenas distancia. Segundo ponto, criar espaço para o encontro. E aqui não é só sobre uma agenda perfeita, é sobre disponibilizar esse tempo para que esse encontro possa mudar todo o cenário da abertura para ter um momento mais íntimo, gostoso e prazeroso. É sobre qualidade do que acontece nesses momentos. O terceiro ponto é respeitar o momento de vida. Porque tem fases em que o desejo realmente diminui e isso não significa que a relação acabou. Significa que ela precisa se adaptar, se reinventar, se reorganizar, porque o problema não é a mudança. O problema é ignorar esta mudança. É fingir que nada está acontecendo. Isso pode acontecer entre vocês dois, tanto o homem quanto a mulher. Nós já falamos sobre pontos hormonais aqui. O quarto ponto, e o principal para mim, é cuidar de si, porque uma vida sexual saudável não começa no outro, ele começa na forma como você se enxerga, na forma como você se trata, na forma como você se permite sentir prazer. Se você está desconectado com você mesmo, aí sim fica difícil de se conectar com alguém. Então você não vai colocar a sua culpa de eu não consigo me conectar, sendo que nem você se reconhece. Agora, por último, e talvez o ponto mais libertador de todos, pare de tratar o sexo como performance, pelo amor de Deus. Você não precisa acertar sempre, não precisa corresponder a padrões irreais. Você só precisa estar presente, disponível, conectado. No fim, não é sobre perfeição, é sobre relacionamento. E ele não se sustenta sozinho. E o desejo de se mantém, se o desejo mantém, isso é ter cuidado com você. Então olhe antes de olhar para o outro, olhe para você. Onde você tem se ausentado, onde você tem se calado, onde você tem se desconectado. Porque muitas vezes a sabotagem não está no que falta no outro, está no que você deixou de nutrir dentro de si. Mais uma vez, se você achar que esse vídeo conseguiu te tocar num ponto que talvez você nem imaginava, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E me conta aqui nos comentários, em que momento a sua relação você se sente mais perdido? Eu quero muito continuar essa conversa com você. E se você quer aprofundar ainda mais com temas como esse, já se inscreve no canal, deixa lá o seu comentário, converse comigo, porque por aqui a gente não fala só sobre sexo, a gente fala sobre vivência, sobre as escolhas reais que fazemos todos os dias e que de forma certa nos impede de alcançarmos a nossa real felicidade. Até o próximo vídeo.